Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consult. Eu me chamo Gilberto Meira, sou consultor jurídico tributário aqui da Consult. E o nosso Momento Consult de hoje é dedicado especificamente a tratar nas interpretações das novas normas sendo trazidas pela reforma tributária. Eu falo em interpretação basicamente de uma ciência específica chamada hermenêutica. Há quem a trate de ciência, há quem a trate de arte e há quem a trate, como eu, dos dois casos. A rigor do século XVII já se discute a compreensão exata dos textos, do que se quer dizer, do que se quer falar. E, na realidade, nós tivemos, inclusive, no século XIX, um jurista alemão chamado Friedrich Carl von Savigny, que, inclusive, chegou a produzir o que ficou conhecido como cânones tradicionais sistematizados. E, à época, ele dizia que era importante haver uma interpretação gramatical, uma interpretação sistemática, uma interpretação lógica, uma interpretação histórica ou genética e uma interpretação teleológica, intencional, por assim dizer. É evidente que isso, com o passar dos anos, acabou por ganhar um contexto diferenciado. Por quê? Uma coisa é século XIX, outra coisa é século XXI, quando nós tivemos uma evolução no contexto do dia a dia, das palavras, dos significados, das expressões e dos próprios negócios. E a lei complementar 214 considera essa realidade, inclusive sob a ótica da OCDE, né, os planos de ações do BEPS, que determina aí a tributação do negócio digital. Tanto é verdade que nós temos a tributação de atos ou fatos onerosos. Nós não temos aí mais a interpretação, a rigor, de circulação da mercadoria, prestação de serviço. E aí fica a indagação, tá? E o que essas regras de interpretação estabelecidas por Savigny podem me ajudar? Ora, primeiro que nós temos entendido que com o passar do tempo, outras regras de interpretação foram sendo consideradas, inclusive regras de interpretação sociológica, regras de interpretação analógica e de interpretação. Por quê? Porque o direito tributário tem regras próprias de interpretação. Inclusive, se nós formos pegar lá no artigo 96 ao 112, nós teremos o que nós chamamos de regras de interpretação e integração. E aí o cuidado que se deve ter quando falamos em interpretação já no contexto do novo sistema tributário nacional. Se nós formos observar a Lei Complementar 214, ela traz uma série de novas ponderações, considerações, expressões que não eram utilizadas. E aí a nossa preocupação com a expressão conceito e definição. Né? A palavra conceito, ela é uma construção em aberta, ela é típica, né, de momento e é muitas vezes uma construção temporal. E é por isso que talvez o modelo de Savigny, que é o modelo do século XIX, não corresponde aos dias atuais, porque nós temos uma outra realidade, até mesmo uma interpretação comparativa, divinatória ou coisa do gênero, seria possível. Usamos expressões novas, né, que foram trazidas aí muitas vezes do preço de transferência, né, e impressões outras que são trazidas de uma série de legislações. E aqui prevalece uma regrinha, lá do artigo 110 do Código Tributário Nacional, segundo o qual a lei tributária não produz conceitos, ela se vale do direito privado para definir conceitos e utilizá-los assim para os efeitos tributários. E notem que eu usei a palavra agora definição. A definição é um conceito mais fechado, é um conceito científico, um conceito legal, né? E que nos permite aí ter o cuidado na hora de interpretarmos. Lembro, certa feita, um cliente nosso querendo discutir uma notificação feita pelo Estado lá nos inícios, nos primórdios do ICMS, em 1989, se ele tinha que pagar ou não ICMS, porque ele fazia um monitoramento via canal de satélite, usando os tags em veículos, equipamentos, máquinas e assim por diante.
E o Estado notificou, olha, contribua com o ICMS porque você está usando um canal de satélite. Pois bem, lastreado na ideia do artigo 110, segundo a qual não cabe à lei definir conceitos, nós temos aqui uma resposta muito franca para essa situação. Quando fomos visitar o cliente, nós verificamos, olha, você tem canal de satélite próprio? Falou, não, eu uso o canal que está disponível para as empresas que estão aí no mercado e pago. Ou seja, o serviço de comunicação não era um fim, era um meio. O objetivo era a prestação de serviço, né, de monitoramento. E notem, é muito fácil falar isso hoje, quando nós temos a Lei Complementar 116 de 2003. O ICMS surgiu em 89. Aqui um outro contexto que não foi previsto por Savigny, que é o contexto da interpretação histórica. Ao tempo da lei de 89, quando surgiu o ICMS, nós não tínhamos a lista de serviço tão cheia de detalhes a ponto de conferir que aquela situação era de prestação de serviço. E nós fomos ao local e verificamos que a comunicação, na realidade, é um meio para um fim em si mesmo, que era a prestação de serviço. Mas qual foi o argumento final que nós utilizamos e que pode ser entendido como fundamentado no artigo 110 do Código Tributário Nacional? Uma pergunta fatal que foi feita ao cliente. Para você funcionar, você precisa de autorização específica da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações? No que foi me respondido, não. Ora, se eu não tenho que ter uma autorização específica, é porque a Anatel não me considera como uma empresa de prestação de serviço de comunicação. Ou seja, aqui é importante definir o que é atividade meio, o que é atividade fim. Nos posicionamos, e hoje a legislação é pacificada já, no sentido de dizer que, na realidade, aquela situação era uma situação sujeita ao ISS. O que se fazia era uma prestação de serviços. Notem que houve um cuidado na utilização de conceitos e definições. E a definição aqui, repito, sustentada no artigo 110 do Código Tributário Nacional, é que havia uma legislação específica. Isso é direito. O direito diz, marco regulatório, quem legisla, quem define, quem conceitua, quem especifica serviços de comunicação é, na realidade, o agente regulador, no caso aqui, a Anatel. E é por essa razão que nós nos posicionamos nesse sentido para nosso cliente. É importante observar ainda, né, que o direito tributário é, antes de tudo, um direito de sobreposição. E hoje nós temos uma série de mecanismos que nos obrigam. A contextualização é fundamental. E a própria gramática, às vezes, nos auxilia. Em outro momento, nós falamos aqui da questão envolvendo a terraplanagem e a terraplenagem. Se você for procurar no dicionário desses que estão aí na internet, você vai dizer que são até sinônimos. Todavia, se formos buscar junto ao Conselho Regional de Engenharia, ou então junto a dicionários específicos de engenharia, nós vamos ver que são duas coisas distintas. Terraplanagem é o famoso motonivelamento, ao passo que a terraplenagem é tirar e pôr terra. Logo, eu estou movimentando carga. Logo, isso pressupõe circulação de mercadoria. Ou seja, o que a Lei Complementar 116 de 2003 tributa é a terraplanagem e não a terraplenagem. Esse tipo de cuidado vale para a Lei Complementar 214, porque nós vamos ver lá expressões como partes referenciadas. Partes referenciadas é um conceito oriundo do transfer price. Nós vamos ver uma série de outros conceitos que foram emprestados da legislação. E, por conseguinte, caberá ao leitor tomar esse tipo de cuidado. Verificar, por exemplo, que quando chegamos lá nos benefícios fiscais e que devem ser interpretados literalmente, está no artigo 111 do Código Tributário Nacional, existe lá a alíquota zero para frutas. E o que nos chamou a atenção foi que se excluiu o coco. E fomos ver que o coco não é uma fruta pela botânica, pela biologia. Ela é, na verdade, uma drupa. E, por conseguinte, que é o produto carne, o fruto está dentro, a carapaça por fora, é que lhe dá essa condição de drupa. E é por isso que ele não estava lá dentro desse conceito.
Da mesma forma, quando falamos lá em serviços médicos, que tem também o benefício de redução, fica a dúvida, o serviço de doula pode estar beneficiado por este tipo de redução? Vamos verificar a NBS, Nomenclatura de Bens e Serviços, que tem uma NESH, né, específica, uma nota explicativa da NBS, a NEBS, e que você deve utilizar, e lá está escrito que o serviço de doula é um serviço considerado como serviço de saúde. Por quê? Porque é necessariamente prestado por alguém que tem formação na área, uma enfermeira, uma pessoa com uma especialidade, e é utilizada para os casos aí de gravidez de alto risco. Tanto que uma doula é uma pessoa de hiperconfiança, estou sendo até redundante, porque se em casos de necessidade ela tem como executar o parto em algumas circunstâncias, o que é algo que só quem é preparado e treinado. Por isso ela está considerada. Agora, à luz da leitura do texto e da lista, não está disponibilizado lá que a doula é o serviço médico. E o que nós queremos chamar a atenção, então, com este momento consulte? Quando você ler algo que você não entende, procure o conceito. Existe uma explicação para isso. Verifique se isso não é texto que é regulamentado, especificado e devidamente fundamentado na lei, porque estaremos diante de uma definição e ela prevalecerá sobre o que a lei tributária disser. Os conceitos, esses são mais abertos, por conseguinte, têm que ser trabalhados de forma que não haja riscos. Feito essas considerações, fica aqui o nosso convite para você continuar nos acompanhando aqui, mandar aí o seu likezinho para que a gente tenha relevância nas redes sociais e, havendo interesse em conversar conosco, nos perguntar algo, nos mandar sugestões, comentários, adicionar outras informações que você julgue necessário, você tem duas formas de fazer. A primeira é aqui embaixo, existe um espaço onde você pode fazer as suas observações. A segunda é o nosso e-mail, momentoconsulte@consulte.com.br. Nossa equipe estará aí preparada para recebê-lo e sempre que você tiver alguma necessidade, algum interesse, nos mande a mensagem. Outra coisa, você vê que tem uma sinetinha aqui embaixo para você se cadastrar. Toda vez que você, tendo feito o cadastro, tiver uma informação nova, um novo vídeo que nós gravamos, você receberá a informação. Isso é o mínimo que nós podemos fazer por você. De resto, divulgue o nosso trabalho com os colegas, com os amigos. Afinal de contas, nós sabemos que estamos entregando material de qualidade, não é isso? Bom, para terminar, não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, internet, é para isso mesmo. Então nós temos LinkedIn, Instagram, Facebook e aqui no YouTube, tá bom? Na próxima nós voltamos com novos temas para discutirmos. Tá bom, gente? Um abraço.